Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 10 de setembro de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando semanalmente, aos domingos, 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 89, Bem-aventuranças. Livro Pão Nosso, capítulo 89, Bem-aventuranças. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 22. Vamos ver o que fala Emmanuel. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões, antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Então, nesses 3 primeiros parágrafos, algumas questões importantes para que possamos refletir. A primeira, a necessidade de uma atenção especial e muito séria com relação às bem-aventuranças da qual Jesus falou. Segundo Emmanuel, é necessário sérias reflexões antes de qualquer tipo de interpretação mediante o conhecimento que já temos. Lemos as bem-aventuranças, assimilamos, e antes mesmo de darmos o nosso veredito final, é necessário que possamos ler novamente, refletir novamente, e mediante o conhecimento adquirido, talvez chegarmos a uma conclusão daquilo que verdadeiramente Jesus quis oferecer com relação às bem-aventuranças. Diz Emmanuel que Jesus concede uma credencial a todos aqueles que são os seus seguidores, que partilham junto com ele todas as aflições decorrentes da vida cotidiana, como também todos os trabalhos que realizamos em prol do próximo. Mesmo com as aflições cotidianas, na realização do trabalho oferecido, nós recebemos de Jesus a credencial dos bem-aventurados. Mas, Emmanuel lembra, Jesus categoriza sofrimento e sacrifício à conta de bênçãos educativas e redentoras.
muito diferente da interpretação que nós temos no cotidiano. Quando falamos de sofrimento, quando falamos de sacrifício, temos uma visão completamente equivocada mediante os olhos e o entendimento de Jesus. Sacrifício para nós é irmos além da nossa capacidade, é irmos além daquilo que possuímos, é irmos além das forças que temos no corpo físico. Para Jesus, sacrifício é abdicarmos de nós mesmos em favor do outro. É oferecermos ainda mais de nós em favor de alguém ou em favor de alguma coisa. Sofrimento, para nós, é dor, é tristeza, é a perda, é a infelicidade, é a lágrima que corre pela face. Para Jesus, sofrimento é algo que educa, é algo que nos instrui, é algo que nos leva a um conhecimento maior dos verdadeiros valores da vida. Então, para nós, sacrifício é uma coisa, para Jesus, é um trabalho redentor. Para nós, sofrimento é uma coisa diferente. Para Jesus, é uma forma educativa para o espírito. Então, vejam que aí nós temos duas, três reflexões muito significativas e muito importantes. Como estamos lidando com os nossos sacrifícios e com os nossos sofrimentos? Estamos simplesmente olhando pelos olhos materiais da vida, ou será que nós estamos olhando de uma maneira espiritual? Porque se estivermos olhando única e exclusivamente pelo lado material da vida, continuaremos com os nossos sofrimentos, continuaremos com os nossos sacrifícios, e isso, para nós, aos olhos da materialidade, é como se não tivesse um fim. Agora, se nos colocamos na visão de Jesus e começamos a observar que o sacrifício e o sofrimento é, respectivamente, uma bênção redentora e uma bênção educativa para nós, como espíritos eternos, então a bem-aventurança passa a ter uma conotação completamente diferente daquilo que imaginamos. E com certeza estaremos aptos a receber esta credencial de Jesus como verdadeiramente bem-aventurados na vida. E aí Emmanuel deixa numa frase uma questão muito importante, quando ele diz: surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Não é apenas entender que sacrifício é uma bênção redentora, sofrimento é uma forma educativa para o espírito. É preciso observar de que maneira nós estamos aceitando. Estamos aceitando de uma forma compreensiva, de uma forma paciente, de uma forma tolerante, de uma forma amistosa? Ou será que nós estamos aceitando porque não temos outra alternativa, porque não temos outra saída, ou porque depois, nos bastidores de nós mesmos ou do ambiente em que vivemos, vamos reclamar,
resmungar pelo fato ocorrido. Ele continua: esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Então, são 3 requisitos que Emmanuel coloca como se fossem os principais para recebermos de Jesus a credencial da bem-aventurança. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados, primeiro, por haverem edificado o bem na pobreza material. Mesmo na minha pobreza material, eu edifiquei o bem. Segundo, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz. Então, mesmo na minha simplicidade, e na minha paz interior, eu encontrei alegria para viver. E terceiro, por guardarem no coração longa e divina esperança. Então, eu guardei no meu coração longa e divina esperança. Edificar o bem, a alegria e o trabalho no meu coração. O bem na pobreza material, a alegria na simplicidade e na paz, e o coração aliviado numa longa e divina esperança. E aí ele faz uma pergunta: mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Aquele título, a credencial de uma pessoa bem-aventurada. E ele, claro, responde: o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Então, vou repetir a pergunta. Mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Ora, Jesus está me oferecendo um título de bem-aventurado, entendendo completamente e perfeitamente as bem-aventuranças. Então, Emmanuel está fazendo uma pergunta a respeito da nossa sinceridade com relação a essa adesão, a essa credencial que tanto buscamos e que tanto pedimos a Jesus. Mas ele fala: olha, o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças
eternas, e não as bem-aventuranças da vida. Porque as bem-aventuranças da vida, elas são passageiras. São aqueles supostos momentos felizes que vivemos e que acabam, porque amanhã é um novo dia com novas experiências. Mas Emmanuel lembra, entretanto, são raros os que se aproximam delas, ou seja, as bem-aventuranças eternas. São raras as pessoas que se aproximam das bem-aventuranças eternas. Muitos se aproximam, mas falta-lhes a perfeita compreensão de quem se avizinhou de um tesouro imenso. A pessoa não percebeu isso, que ela está diante de um tesouro imenso e eterno. E aí o que acontece? A maioria desses menos favorecidos do plano terrestre, ser visitados por uma dor, preferem a lamentação e o desespero. Se somos convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida. Eu vou renunciar, mas eu vou exigir alguma coisa em troca. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Então, mesmo nos aproximando das bem-aventuranças eternas, com o intuito de receber a credencial de Jesus, que tanto desejamos, para sermos bem-aventurados, existem aí alguns equívocos da nossa parte. Queremos a bem-aventurança, queremos a credencial, mas quando somos visitados pela dor, entramos naquele processo de lamentação e desespero. Quando nos é solicitado uma renúncia, por menor que ela seja, sempre acabamos exigindo alguma coisa. E se não somos devidamente atendidos, nos encaminhamos para, como diz Emmanuel, aventuras indignas. Porque a ambição acaba falando mais alto do que a renúncia que nos foi proposta. E aí ele termina o texto dizendo: ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. Quando pegamos o Sermão do Monte, vemos lá as inúmeras bem-aventuranças que Jesus nos ofereceu. Com certeza ainda não estamos naquela condição de receber a credencial desta ou daquela, da primeira, da terceira ou da quarta, porque ainda precisamos trabalhar muita coisa em nós. Mas o próprio Emmanuel diz: raros desejam essas bem-aventuranças. E por que raramente nós desejamos? Porque é necessário renúncia. Porque é necessário abdicar de determinadas questões da vida. E não vamos confundir tudo isso com angelitude, porque estamos muito distantes dessa condição.
Vamos colocar as bem-aventuranças como um modelo dado por Jesus para que a nossa conduta na vida material seja digna de respeito por nós mesmos e por aqueles que vivem junto conosco. A bem-aventurança é um roteiro, não é um conselho de Jesus, é um roteiro que ele nos deixou para que possamos gradativamente trabalhar item por item e conquistá-los na nossa individualidade, que sou o Espírito Eterno. Então, diz Emmanuel, ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Olha como que a nossa interpretação, muitas vezes, é totalmente equivocada com relação às necessidades alheias que circundam a nossa vida, tanto no mundo em si, como nas almas que compartilham conosco o dia a dia da vida. É por isto que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo. Emmanuel falando de materialidade. Existem muitos pobres e muitos aflitos no nosso mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Por que não são benditos no céu? Porque não aceitam, não estudam e não procuram praticar as bem-aventuranças deixadas por Jesus. Olha como que, ao ler questões a respeito das bem-aventuranças, como esse texto de Emmanuel e talvez outros textos de outros companheiros espirituais, olha como que nós vamos modificando a nossa interpretação com relação às bem-aventuranças. Nós achamos lindas as bem-aventuranças, mas temos uma dificuldade tamanha de interpretá-las verdadeiramente na questão material e espiritual. E temos uma dificuldade ainda maior de aceitá-las e assimilá-las na nossa individualidade como espírito eterno e na nossa personalidade como almas vivendo na Terra. Então, que a gente possa refletir um pouco mais sobre as bem-aventuranças, que a gente possa entender melhor a questão da dor, a questão do sofrimento, a questão dos sacrifícios, que nós observemos mais as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações de cada dia. Há uma vasta literatura espírita, espiritualista e até materialista de pessoas que escrevem por si só ou com a ajuda de uma espiritualidade
e que nos trazem conceitos muito importantes para que possamos modificar a nossa postura perante o mundo, perante a vida, perante as pessoas, perante a espiritualidade. Eu sempre costumo dizer que não é uma tarefa fácil. Não é mesmo, porque a tarefa fácil, ela não faz parte deste mundo que nós vivemos. E acredito que nos mundos superiores também não existam tarefas fáceis. Quando nós entramos no primeiro ano do primário, se não vamos bem em determinada matéria, repetimos o ano. Não temos a liberação, a credencial para passarmos para o segundo ano. Temos que voltar no ano seguinte para refazer tudo aquilo que foi bom e, principalmente, refazer aquela matéria que fomos ruins. Por causa de uma matéria, temos que repetir tudo de novo. E a reencarnação é assim. E se estamos aqui e os espíritos nos falam que a Terra é um educandário, então nós estamos repetindo matérias que ainda não assimilamos, que ainda não aprendemos. E particularmente digo que uma grande falha nisso tudo é a nossa falta de estudo. É muito bacana e muito bonito todos os trabalhos práticos que realizamos dentro do Espiritismo, dentro da casa espírita. Mas nós precisamos estudar, precisamos nos conhecer, precisamos nos preparar adequadamente para cada uma das situações da vida, carregando os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações, com dignidade, com alegria e com amor. Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, eu vou ler uma mensagem. É uma mensagem da Meimei, psicografia do Chico. Essa mensagem está no livro Pai Nosso. Nós estudamos o Pão Nosso e essa mensagem é do livro Pai Nosso, psicografia do Chico e ditado pela Meimei. O título dela é A Bênção do Trabalho. E a Meimei diz assim: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços na tarefa do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Então, é trabalhar, ocupar a cabeça, ocupar o tempo, ocupar o coração, ocupar os braços e as mãos
as pernas e os pés, ocupar o corpo, para que a nossa mente esteja arejada, vazia, limpa, para receber o estudo, o conhecimento. E com isso, o nosso coração em paz retribuirá em forma de ações e de palavras, de pensamentos e vibrações ao outro, à cidade onde moramos, ao mundo em que vivemos e ao país que nos abriga, todas as bênçãos que estiverem ao nosso alcance. Agradeço a você por estar conosco, agradeço a você por nos ajudar na divulgação do canal e da rádio, agradeço a você por inscrever-se no canal para que a gente possa divulgar cada vez mais o ensinamento de Jesus, como também os postulados da doutrina. Agradeço a você pela sua companhia, pelo seu carinho e rogo a Jesus que você tenha um bom final de dia, um bom final de domingo, que você tenha uma semana maravilhosa, repleto de muitas realizações, de muita saúde, de muita alegria, de muita paz, extensivo, é claro, ao seu lar e a toda a sua família. E convido você para estar conosco daqui a pouquinho, às 20 horas, no nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa série dos domingos às 20 horas, o estudo do Evangelho. E lembrá-lo que nessas quintas-feiras de setembro e nas 2 primeiras quintas-feiras de outubro, nós estamos realizando o nosso terceiro mês espírita virtual do programa Espiritismo e Vida. Todas as quintas-feiras, às 19h45, naquele nosso tradicional webinário. E nesse mês espírita, nós estamos fazendo uma homenagem especial e carinhosa ao patrono e mentor espiritual do programa e da rádio, que é o nosso querido Cairbar de Souza Schutter. Que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine e que nós possamos refletir um pouco mais sobre as bem-aventuranças de Jesus, para que, no trabalho de cada dia, sejamos capazes de receber lá na frente a nossa credencial, se não de todas elas, pelo menos já de algumas que vamos anexando, como eu disse, na nossa individualidade e exteriorizando-as na nossa personalidade de cada dia, no mundo em que vivemos e com as almas que compartilham com nós a caminhada. Um forte abraço, até domingo que vem, às 17 horas. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um abraço e bom descanso.